Olá, vamos iniciar a análise do caso repetitivo de matéria de processo civil no tema 769 do STJ, que trata sobre a penhora sobre faturamento. São 3 perguntas que o STJ procura responder. A primeira é a da necessidade ou não de esgotamento das diligências como requisito para a penhora do faturamento. Segunda, sobre a equiparação ou não da penhora sobre faturamento à constituição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei de Execução Fiscal. E a terceira é sobre a caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. A penhora sobre faturamento, ela não tinha previsão expressa na nossa legislação até a Lei 11.382 de 2006, que alterou a redação do inciso 7 do artigo 655 do Código de Processo Civil de 73, e antes disso havia previsão apenas no artigo 677 do Código Revogado. Na verdade, essa previsão era da penhora sobre o estabelecimento, que, como era uma penhora a do estabelecimento que afeta a gestão da atividade econômica, essa penhora era excepcional, assim como também previa a Lei de Execução Fiscal, até hoje há essa disposição, de que é excepcional a penhora sobre o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola. Mas, a partir da previsão no Código de Processo Civil revogado, aqui no artigo 655, já deixou de ser excepcional, pelo menos não da forma que é a penhora sobre o estabelecimento. E o Código de Processo Civil de 2016 prevê novamente, agora na 10ª posição da ordem preferencial, no artigo 835, e dispõe, que esse mesmo artigo dispõe, aliás, no parágrafo 1º, que é preferencial a penhora em dinheiro. E o artigo 866 diz, no seu caput, que se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa. Então, o artigo 835 coloca na 10ª posição e o artigo 866 trata sobre que apenas acontecerá essa penhora se não houver outros bens penhoráveis. E traz ainda outros requisitos, como nomeação do administrador depositário, bem como fixação de um percentual dessa penhora, né? Então, o STJ fez essa análise, essa evolução da legislação e considerou como critérios, então, para aplicação, desde essa alteração dada pela Lei 11.382 de 2006, que introduziu no Código de Processo Civil essa penhora sobre o faturamento, dizendo o seguinte: primeiramente, não é equiparado a penhora em dinheiro, porque a penhora em dinheiro ela vem antes de todas as outras, né? É o método preferencial. Então, e de outra mão, a penhora sobre o faturamento, ela se submete a requisitos específicos. Que aí, o primeiro deles vai ser o esgotamento das diligências para a localização de outros bens. E aí o STJ deixou claro o que ele entende por diligências, né? Que seria o quê? O atual cisbajude, que era o antigo bacenjude, ou seja, procura de bens em contas correntes, né, investimentos. Também oficiar aos registros públicos do domicílio do executado e também a busca de bens no Detran ou no Denatran, que é o que a gente chama de busca via sistema Renajude. E aí diz que também que haverá uma flexibilização posterior permitindo a penhora de faturamento sem o esgotamento das diligências se bens existentes forem de difícil alienação. Ou seja, cabe uma decisão fundamentada do juiz, dizendo que, a despeito de existirem bens localizados, esses não possuem liquidez, portanto, são de difícil alienação. Então, essa penhora
vai ser desconsiderada para fins de garantia, e aí o exequente poderá pleitear a penhora sobre o faturamento. Além disso, diz que é necessária a nomeação do administrador para apresentação de plano de concretização e prestação de contas, e também ela não deve inviabilizar a atividade empresarial, cabendo ao devedor, por outro lado, apresentar prova concreta de qual seria esse limite que ele entende razoável, né? Se o magistrado fixar um limite e o devedor achar excessivo, ele tem que apresentar os elementos concretos. Então a tese fixada foi nos seguintes termos. Primeiro, o primeiro item diz que a necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC de 73 pela Lei 11.382 de 2006. Segundo item, no regime do CPC 2015, a penhora de faturamento listada em 10º lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constituição judicial poderá ser deferida após a demonstração. Aí eu fiz aqui até um mapa mental para facilitar, mas eu vou ler primeiramente aqui do jeito que está. A demonstração da existência dos bens classificados em posição superior ou, alternativamente, se houver constatação pelo juiz de que tais bens são de difícil alienação. Finalmente, a constituição judicial sobre faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender, justificando-se por decisão fundamentada. E aqui no mapa mental, então, temos aqui 3 requisitos, que é a inexistência de bens, a dificuldade, na verdade são possibilidades aqui, né? A dificuldade ou de alienação de outros bens, ou as outras circunstâncias do caso justificarem essa penhora sobre faturamento, que aí dependerá de decisão fundamentada do juiz. A penhora de faturamento não pode ser equiparada à construção sobre dinheiro. Ou seja, e tem a ver com o item anterior, de que ela se submete a requisitos próprios. E o último item é no sentido de que, na aplicação do princípio da menor onerosidade, a autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais. E a decisão deve se reportar os elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. Portanto, não basta apenas alegar o princípio da menor onerosidade. A desproporcionalidade de eventual percentual fixado deverá ser aferida a partir de elementos concretos, e o ônus é do devedor de apresentar esses elementos, conforme a tese fixada pelo STJ. Certo? Então, isso tudo aqui também está aqui nesse mapa mental, né? Vocês podem até pausar aí o vídeo de repente para ver com mais calma. E se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever no canal e também clicar no botão de curtir para também difundir esse conteúdo para outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.